Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Jonas Sapata, diretamente da Himalaia, para o nosso Diário de Botas. Sejam todos muito bem-vindos a bordo. E no vídeo de hoje, que na verdade será dividido em duas partes, eu vou falar sobre os pontos positivos e os pontos negativos da Royal Enfield Himalayan. Os pontos positivos e os pontos negativos da Royal Enfield Himalayan, pessoal. E eu vou dividir em duas partes, né? A primeira parte do vídeo será os pontos negativos e o segundo vídeo será com os pontos positivos dessa motocicleta. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito para que você se inscreva no nosso canal. Você que já é inscrito, que você deixa seu like, o joinha, comenta, compartilha, vamos interagir aí, pessoal. Eu tenho estatísticas de que 85% de quem assiste os meus vídeos aqui do canal Diário de Botas não é inscrito. Então, por favor, se inscreva aí, porque tem muita gente que assiste, acompanha o canal e não é inscrito no canal Diário de Botas. Então, vamos lá, pessoal, ajuda aí a fortalecer o canal, se inscreve, deixa seu like, joinha, vamos interagir aí bastante, porque teremos muita novidade aí, não somente acerca da Himalaia, mas também acerca aí da nossa nova motocicleta. Já estarei anunciando aí qual vai ser a nova motoca do canal. E eu espero que vocês interajam bastante conosco aí. Vou procurar um localzinho aqui para eu poder fazer os vídeos. Tem um cantinho aqui que eu gosto sempre de estar me posicionando, que é muito bom aí para fazer vídeos. Então vamos lá, eu vou encostar a motoca aqui para a gente poder discorrer acerca aí dos pontos que eu considero aí, né, negativos acerca da Himalaia. Encostar ela por aqui, ó, e deixar ela aí no destaque aí para vocês. No neutro. Desligar a motoca aqui, colocar no pezinho. E é isso aí. Bom, pessoal, aí tá a minha Himalaia, né? Algumas modificações aí que eu já fiz nela. Coloquei aí o afastador de alforge para colocar os alforjes ali. Fiz o reforço no bagageiro, porque eu carrego um baú grande, né? Coloquei ali um suporte de celular ali para carregar o celular, às vezes, como GPS. E é isso aí. Coloquei esse protetor de tanque aqui também. Coloquei um retrovisor aqui diferente, que o retrovisor dela é redondinho, tá guardado, mas eu acho que com esse aí eu consigo ter uma visualização melhor. Vamos lá, pessoal, eu separei aqui uma colinha aqui, né, acerca aí dos pontos negativos. Então, o primeiro ponto que eu considero negativo é o banco, tá? Como assim? Tanta gente fala que o banco é bom, é super macio. Realmente, esse banco ele é muito macio, é uma espécie de um gel, ó. É um banco bem macio, bem gostoso. Só que acontece, em longas viagens aí, quando você percorre aí cerca de 150, 200 quilômetros, ele começa a se tornar um pouco desconfortável, tá? Então ele é muito macio, talvez até por isso, né? Ele acaba se tornando um pouco desconfortável depois de 150 quilômetros e acaba dificultando a sua viagem. Aí vai ficando bem complicado suportar aí, tá? Aliado a isso também é uma vibração, né? Que a moto tem uma vibração aqui. Quando você está andando na rodovia aí, mantendo seu cruzeiro de 100, 100 e poucos por hora, você acaba sentindo essa vibração aliada ao banco. Eu acho um ponto negativo, tá? Embora dentro da cidade ele seja muito bom, mas para viagens longas ele se torna desconfortável, nada aí que uma almofada aí de conforto não resolva, tá? Então esse daí é o primeiro ponto que eu considero negativo. O segundo ponto negativo é a questão das concessionárias, né? Se a distribuição, na verdade, de concessionárias para o Brasil. Então, dependendo da região que a pessoa estiver, né, acaba se tornando mais difícil aí as revisões, a manutenção, mas isso aí faz parte do processo evolutivo da Royal no Brasil. À medida que vai crescendo o número de concessionárias, esse problema
vai se solucionando, tá? Então não é um ponto negativo da moto, mas pode ser um ponto negativo para quem esteja numa cidade distante da concessionária, para depois fazer suas revisões, enfim, né? Ter essa questão aí de poder comprar peças com agilidade. Se ficar muito longe fica complicado, né? Questão do preço das peças. Esse é o terceiro ponto que eu considero negativo em alguns aspectos, não no geral. Algumas peças são um pouco caras, tá? Então, exemplo disso é o kit relação dela, corrente, coroa e peão, aí, que ultrapassa os R$700, tá? Não foi necessário eu trocar ainda, mas eu já sei do preço porque conheço pessoas que já trocaram. E além disso ainda tem a mão de obra, né? No caso aí na concessionária, acaba ficando bem salgado o preço aí desse kit relação. Em relação às outras peças, cabo de acelerador, cabo de embreagem, esse tipo de peças assim mais corriqueiros, filtro de óleo, esse tipo de coisa, não são nada de preços exorbitantes, mas aí pelo menos algumas peças, como por exemplo aí o kit relação, eu acho caro, tá? Então assim, vai muito daquilo, né? Se a pessoa está vindo de uma moto que tem peças muito em conta, né, peças mais acessíveis, eles acabam achando as peças da Royal caro. Porém, se já vem aí de umas motos que possuem valores de peças ainda mais caros, como Harley Davidson, por exemplo, né? Triumph, aí quando acaba vindo para Royal Enfield, acaba achando as peças baratas. Então aí fica aí no meio termo, né? Não é nem tão barata e nem tão caro. Fica a Royal aí no meio termo, mas eu acho caro aí a relação. Então esse é um dos pontos também que pode ser negativo aí, que é o preço de algumas peças que são caras. A velocidade final dela, tá? Que não é um problema da moto. A moto tem essa característica, ela é projetada para isso, mas pode ser um ponto negativo aí para algumas pessoas, tá? Ela marca aqui no seu painel, no seu velocímetro, 160 km por hora, né? Contudo, na estrada aí, quando chegar nos 130 no máximo, você já vai não vai conseguir passar disso, tá? Mas isso é uma característica da moto, tá, pessoal? Então acaba que, na verdade, não é um ponto negativo para mim, mas pode ser um ponto negativo para a pessoa que queira pegar uma estrada, fazer viagens longas e manter um cruzeiro de 120, 130, 140, dependendo da situação você não vai conseguir, tá? Até uns 120, 110 você consegue manter, e é bom sempre deixar uma margem de sobra aí para quando você precisar efetuar uma ultrapassagem com segurança, você ter um respiro ali, né? Se você andar sempre no limite, você pode correr perigo em algumas ultrapassagens de pista simples, por exemplo. Então acaba sendo também um ponto negativo aí para quem procura uma moto com uma desenvoltura de velocidade de 120 para cima na rodovia, não vai conseguir, tá? Então aí também é um ponto negativo na minha análise, tá? Mas para mim acaba não sendo, porque eu conheço as limitações da moto, eu sei que a proposta dela não é velocidade final, e sim torque em baixas rotações, tá? Um outro aspecto que pode ser negativo também é o peso dela. Para algumas pessoas que estão iniciando, podem estranhar aí a questão do peso. Ela pesa em uma ordem de marcha aí 192 kg, quase 200 kg. Então as pessoas que estão acostumadas com moto de 120, 135 kg, 140, quando pegar a Himalaia com quase 200, e se for carregar a garupa, vai acabar estranhando um pouco. Então acaba sendo um ponto negativo. Para mim não foi também, tá, pessoal? Por quê? Porque eu já estou acostumado com a Harley Davidson, a gente já andava com a Fat Boy pesa 300 quilos, tá? E então para mim não houve aí, como posso dizer, dificuldades em adaptação no peso da Himalaia, muito pelo contrário, achei ela super leve, mas muita gente que eu conheço achou ela super pesada. Então isso daí vai do ponto de vista de cada um, do costume que cada um tem com outras motos aí, a sua experiência. Então é isso, pessoal, que eu pude elencar aqui de pontos negativos. Seria essas questões aí, o banco para as viagens longas, né, na questão da vibração, questão de concessionárias distribuídas pelo Brasil, que ainda são poucas, então dependendo da sua região pode ser complicado para você. O preço de algumas peças, né, como o kit relação aí, que eu acabei achando um pouco caro. A velocidade final, que você não vai conseguir aí grandes velocidades em rodovias, então pode ser um ponto negativo para você. E o peso, que são quase 200 quilos, tá bom, pessoal? Então disso aqui, para mim, a questão de concessionárias não foi problema, porque perto da minha casa tem, tá? Num raio de 100 km aqui eu tenho 3, 4 concessionárias da Royal. 2 aqui em São Paulo, uma em Campinas e uma em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto está mais longe, mas Campinas está 100 km e as duas de São Paulo aqui menos de 20 km da minha casa, 15 km, tá bom? Preço das peças eu achei principalmente o kit de relação um pouco caro, a mão de obra, né, também.
Velocidade para mim final não foi problema, porque eu já sabia da característica da moto. Quando a gente quer viagens longas, que a gente precisa de uma velocidade maior, a gente vai com a Harley Davidson. O peso para mim também não foi problema, porque com a Harley Davidson já tinha costume com peso de 300 kg da Fat Boy. Então, para minha pessoa aqui, questão talvez do preço das peças aí, de algumas peças, e o banco nas longas viagens foram os dois pontos negativos dessa moto, tá? E talvez para muitas pessoas o banco não é um ponto negativo, já vi muita gente que viajou muitos quilômetros e não teve esse problema. O banco é o mesmo, talvez seja aí alguma questão do peso, da posição que senta, enfim. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Mas nada disso desabona a moto, tá? O banco aí dá para resolver com uma almofada, como foi o que eu fiz. Já comprei umas almofadas aí. Questão da concessionária, se você estiver longe, mas tiver disposição de viajar para levar a moto, também não é um grande problema. Preço das peças também, né? A maioria das peças tá mais ou menos aí no valor de mercado. É só kit de relação que está um pouco acima, pneus, esse tipo de manutenção, óleo, filtro de óleo, enfim, esse tipo de item aí não achei nada tão exorbitante. Velocidade final, que não é nada também de outro mundo, se você quiser viajar 100, 110, você vai viajar tranquilo, e o peso, que vai ser aí uma questão de adaptação aí de cada um. Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve aí, deixa seu like, curte, comenta, compartilha. E o próximo vídeo eu estarei abordando os pontos positivos dela, que são muito mais do que os pontos negativos, tá bom? É uma moto fantástica. Então é isso aí, fiquem na paz, até o próximo vídeo, tchau.